advocacia é baseada na tradição e também na evolução das leis. Vamos conhecer agora um escritório que é referência na área empresarial. Numa época onde a advocacia empresarial ainda era muito escassa, João Assad Neto, ao se formar e perceber a carência na área, criou a Advocacia Assad, oferecendo serviços especializados e rapidamente se tornando referência na área. Por meio da advocacia profilática, muito pouco explorada pelos advogados da época, conquistou uma grande quantidade de clientes, passando seu legado através dos anos, com seus alunos, filhos e parceiros. Na década de 80, o que ele nos conta, o que ele nos contou, é que, como ele vinha já de uma família de empresários, o pai e o tio eram donos de postos de gasolina, então ele percebeu a necessidade de se ter um amparo jurídico na tomada de decisões. Então precisava assinar um contrato, quem é que vai ler? Como é que eu assino, não assino? Precisamos comprar, apareceu lá um recibo que eu vou fazer, como é que eu faço? Quem que vai me ajudar? Então, o contador, que também era uma das profissões dele à época, não dava a ele a capacidade necessária para fazer esse tipo de serviço. Então, em 1975, ele iniciou na PUC Campinas, se formou em 79, e em 1980 iniciou então a Advocacia Assad, e com o propósito específico de atuar na advocacia profilática empresarial. Então ele percebeu naquele momento que as empresas, não tinha muita empresa, mas as que tinha, não havia um departamento jurídico, seja interno ou externo, que desse esse amparo. Então ele, através dos estudos, enfim, aquilo que ele se aperfeiçoou, iniciou. E ali começou em 1980 a advocacia empresarial da Advocacia Assad. O resultado do crescimento é aquilo que foi plantado. Eu acho que todo aquele conceito iniciado em 1980, com esse tipo de serviço, com esse tipo de trabalho, com a agilidade, a rapidez, a eficiência e, sobretudo, o respeito com os clientes. Eu acho que o respeito é aquilo que traz o sucesso, pelo menos na advocacia, até porque a advocacia é uma profissão muito difícil. A gente se depara com muitos problemas, principalmente relacionado à segurança, à confiança. Então, a confiança que foi criada ao longo desses 41 anos fez com que, ao longo dos anos, houvesse esse aumento gradual, essa conquista gradual, anual, que a Advocacia Assad vem tendo ao longo dos últimos 5, 7 anos aí. João Assad Neto deixou um legado não somente como advogado, mas também como professor, mentor e pai, repassando todo o seu conhecimento, profissionalismo e ética para as futuras gerações. Sim, ele criou uma advocacia muito própria, uma forma de advogar muito particular e muito própria dele, principalmente para a época que ele começou a advogar, que foi na década de 80, e ele foi crescendo ao longo dos anos, com um trabalho muito sólido, muito firme, e a gente resolveu seguir o mesmo caminho dele. Não foi à toa que eu escolhi a advocacia, eu escolhi realmente para trabalhar ao lado dele, junto dele. Sempre tive um relacionamento muito próximo com meu pai, e quando chegou o momento de decidir qual seria a profissão que eu ia seguir, eu não tive dúvidas em escolher o direito, sempre gostei muito de ler, de escrever, e também, e principalmente, a possibilidade de trabalhar ao lado dele e de ter como exemplo, como modelo, como um guia, como um mestre, o meu pai, que, além de meu pai, sempre foi um grande profissional na área em que ele atuou. Então, foi uma escolha direcionada também por esse motivo, para estar ao lado dele. E quando eu me formei e comecei a trabalhar como advogada mesmo, eu escolhi também seguir a mesma área em que ele atuava de forma mais presente, que era a parte do direito do trabalho, sempre representando os empregadores, né? E eu segui esse caminho ao lado dele, desde que eu comecei a advogar, que foi em 2005. E fomos juntos criando uma forma de trabalhar juntos, porque ele tinha já a forma dele, ele foi me ensinando
E eu fui aprendendo a cada dia até chegar no momento que hoje tudo que eu sei, com certeza foi porque eu aprendi com ele. Foi o legado que ele deixou para mim, foi isso. E os nossos clientes também ao longo dos anos, muitos dos quais já eram clientes dele, desde a década de 80, eles aprenderam a me enxergar como uma continuação do meu pai, como alguém que estava ali exercendo o trabalho da mesma forma que ele, correta, profissional e sempre, principalmente, com muito respeito a eles, a esses clientes. Então, essa continuidade, agora que ele não está mais aqui, também. Eu sei que eles hoje podem enxergar em mim essa continuidade do trabalho que o meu pai deixou. O meu pai, ele sempre foi um exemplo para nós todos, como homem, como pai. E eu queria sempre, assim, estar ao lado dele. Foi por isso que eu realmente pensei em fazer o direito. Gostei muito de acompanhá-lo nas faculdades também, quando ele ia aplicar as provas, olhava os alunos. Sentia um pouquinho assim, que não gostaria de dividir ele com as pessoas, queria mesmo estar ao lado dele sempre. E o meu pai nunca fez objeção alguma de nós fazermos o curso de direito, nem eu, nem os meus irmãos. Nós optamos por livre e espontânea vontade, por ver em nosso pai a paixão pelo direito, pela advocacia. E realmente nós fizemos uma dinâmica quando eu estava no vestibular para que qual área eu pudesse atuar. E realmente eu vi que era a área de humanas, tanto quanto meu pai. E amei enquanto eu estive ao lado dele, fazendo com ele as ações, aprendendo a lidar com as pessoas, aprendendo a perder um pouco da minha timidez, que me matava, assim, era muito difícil ser uma menina tímida. E ele me desabrochou, quis me mostrar para o mundo e aprendi só, assim, tudo que há de melhor em um ser humano. Tudo que eu poderia, assim, ser como mãe, como mulher, como pessoa, eu vou levar isso para o resto da minha vida. Meu pai vai ser sempre o meu exemplo para tudo, para tudo. O meu pai realmente me ensinou o que é verdadeiramente amar. Amar as minhas filhas, amar a vida, amar a profissão, amar as pessoas de uma forma, no sentido mesmo, total. Ele era o amor em pessoa mesmo. Meu pai foi um espelho, né? Não só para mim, sou suspeito de falar, mas eu acho que todas as pessoas que tiveram o privilégio de poder tê-lo em suas vidas, seja como professor universitário, seja como amigo, seja como marido, avô, irmão, né? Foi um exemplo para todos, pela sua honestidade, pela sua retidão, pelo seu caráter, acima de tudo, pela sua humanidade. Ele foi humano, acima de tudo, sobretudo ele foi humano. Então, isso não tem como não espelhe. E eu poderia dar aqui para você N exemplos das pessoas que também fizeram, assim como eu e minhas irmãs, seguindo a carreira dele. Então ele foi o meu norte, como homem, como pai e como todos os exemplos que ele nos deu ao longo da vida dele. Meu pai foi um modelo para mim, para tudo. Como eu acabei de dizer, eu escolhi seguir essa profissão exatamente para ficar ao lado dele, para trabalhar com ele. E ele deixou um exemplo de honestidade, de correção, de respeito ao próximo, de humildade, de como sempre tratar as pessoas igualmente, independentemente da classe social, do lugar de onde vieram, do lugar onde estavam, sempre tratar todos da mesma forma. Meu pai nos ensinou, a mim e aos meus irmãos, a sermos pessoas corretas, cultas. Ele nos ensinou a gostar dos livros, dos filmes, da cultura de uma forma geral, da arte de uma forma geral. Ele ensinou não só a mim e meus irmãos, mas também tive o privilégio de ver meu pai passando isso para o meu filho. Então, isso não tem preço. E essa imagem dele como essa pessoa íntegra, correta, honesta, de um trabalho impecável que ele sempre teve, não foi só do meu ponto de vista, mas de toda uma cidade, dos nossos clientes, dos amigos, das pessoas ao redor. Inclusive, como eu disse, nós atuamos mais fortemente na parte do direito do trabalho
E aqui na nossa cidade, em Capivari, existe uma vara do trabalho, que é o Fórum Trabalhista, vamos dizer. Tem uma juíza, que é a juíza titular aqui da vara do trabalho de Capivari, uma pessoa que merece nosso mais profundo respeito, porque é uma profissional absolutamente correta, íntegra. E na ocasião do falecimento do meu pai, ela prestou uma homenagem a ele profundamente emocionante, que eu nunca tinha visto antes, em nenhuma outra oportunidade. No dia seguinte ao falecimento dele, ela fez com que constasse em todas as atas das audiências que ocorreram ao longo daquele dia, uma homenagem onde ela definiu o meu pai de uma forma muito particular e, como eu posso dizer, de uma forma de alguém que realmente conseguiu olhar para ele e analisá-lo e percebê-lo como ele realmente era. Assim, resumindo o que ela disse que ele era o advogado, com letra maiúscula. Ninguém é o advogado à toa. Ela disse ainda que ele era um homem correto, polido, educado com todos e que não advogava por advogar, e sim sempre com a intenção de solucionar os problemas da melhor forma possível e de fazer justiça. Então, isso para mim é motivo de um orgulho imenso.